Olá, pessoal. Bom dia. Eu tive algumas dificuldades ontem com internet, acho que como boa parte da cidade, da região metropolitana. Então, eu estou fazendo agora para vocês uma revisão do conteúdo da prova, para que nós possamos, para quem for fazer a segunda chamada aí, né, possa fazer, pediu essa revisão e também um recall aí, né, da prova. Bom, tranquilo, né? Eu vou gravar isso aqui para vocês e num segundo momento eu vou postar esse material e vocês vão ver que está disponibilizado, vai ser avisado no pelo tanto pelo ambiente virtual quanto também pelo WhatsApp aí da turma, né, para facilitar para vocês. Vamos lá. Estou acessando aqui, ok? Para que a gente possa realizar aqui, eu vou fazer uma breve apresentação da prova, né, como forma de revisão, e daí vocês poderão ver isso aqui. Ok. Bom, pessoal, então aqui a gente vai ter a nossa provinha, né? A prova que nós fizemos, tá? Então aqui uma das questões, né? Como as questões vêm de forma aleatória, eu vou fazer aqui. Todas as questões foram feitas no padrão do ENAD. Então, nós veremos aqui, o anúncio em questão foi criado numa linguagem verbo-visual. Significa que existe texto e imagem. Já comentamos sobre isso. Onde a composição gráfica do título faz toda a diferença para a percepção da mensagem. Assinale abaixo a alternativa que melhor descreve as características deste título. Pois bem, então nós temos aqui entrelinha automática proporcionada pelo software, entrelinha 20% maior do que o tamanho da fonte, entrelinha reduzida e texto em caixa alta e baixa, texto em caixa baixa e finizado entrelinha 50%. Bom, na aula de tipografia, nós vimos que, no caso dos títulos, ele diferencia do corpo do texto, certo? No que ele diferencia? Como a entrelinha já vem automática dos softwares, normalmente ele faria 20% maior. Como o título ele já tem um corpo grande, se você fizer 20% maior, ele ocupa uma grande parte e ele perde a unidade visual. Portanto, a questão correta seria entrelinha reduzida e caixa alta e baixa. Por que caixa alta e baixa? Porque é aquele padrão de leitura de onda, né? Ou seja, se tivesse tudo em caixa alta, um título como esse que nós temos aqui, tá? Um título como esse que nós temos aqui, ele é grande. Então, se tivesse tudo em caixa alta, ficaria monótono. Não existe um estímulo visual. Então, o padrão de onda, ou seja, caixas altas e baixas, faz com que os nossos olhos trabalhem, tenham um estímulo. Então, a resposta correta seria a resposta C, ok? Resposta C. Referente aqui, ó, a questão 5. Segundo os estudos de física ótica, a totalidade de todas as cores aditivas resultam em... Bom,
Isso é uma questão bem simples, né? Então, a gente viu que a luz, no seu estado puro, ela é branca. Por que aditiva? Porque se eu somar todas as frequências e as mais visíveis aos nossos olhos, só lembrando que é o vermelho, o verde e o azul, né, resultam nessa. Vejam que entre as questões, as respostas, todas as demais são de síntese subtrativa, ou seja, são cores pigmento. Na verdade, eu só tenho duas aqui, ó, que são cores aditivas, né? E a luz, na totalidade dela, não dá vermelho, né? A gente sabe disso. Então, a resposta certa seria a resposta E. Nesse caso aqui, cor branca, né? Eu sei que existe alteração também no formato da resposta. Bom, questão aqui. No anúncio, há duas técnicas de comunicação visual. Duas de comunicação visual óbvias utilizadas para utilizar a representação de pai e filho, representados pelos garfos. Dentre essas técnicas classificadas como categorias conceituais, e nós tivemos a aula de categoria conceitual, junto com o material de fundamentos de design, quais foram claramente utilizadas? Bom, tá aqui, né, pessoal? A gente viu lá, quando eu mostrei para vocês, a questão de... lá existem até os exemplos lá que eu fiz numa das aulas, que existe a apresentação num pacotinho de presuntinho e tudo mais, que é a redundância. Então, a redundância seriam garfos, né? Existe mais de um garfo. E onde está a exageração? A exageração está na relação de um garfo pequeno e um muito maior. A diferença dos garfos é grande. Então, essa é a exageração. Então, redundância e exageração são conceitos, são categorias conceituais. Ok? Vamos ver uma outra questão aqui, tá? Também envolvendo categoria conceitual. Né? Vamos lá. No anúncio, há uma técnica de comunicação visual, mais uma vez, né? Aplicada ao elemento em forma do copo para enfatizar a representação do tamanho da energia e quanto ela está perto de você, ao qual sugere o texto do anúncio. Dentre as técnicas classificadas como categorias conceituais, está sendo citado ali até onde, né, em que parte, qual é o tema abordado, qual opção indica claramente a técnica utilizada. Mais uma vez, o copo é muito maior do que o que está lá atrás. Então, aqui nós temos novamente a questão da exageração. Ok? Ó, novamente o anúncio. O diretor de arte utilizou técnicas tanto de alinhamento para o texto, quanto de categorias conceituais para o anúncio. Contudo, não ocupou toda a área da página para os elementos verbo-visuais. Isso eu comentei em sala, quando a gente, nas nossas aulas, quando o texto não ocupa toda a parte. A gente guarda alguns espaços para focar a leitura. Essa técnica de manter a área de respiro na página é denominada de contragrafismo. Contragrafismo, né? Ou seja, o que não é gráfico, o que não é impresso, é utilizado, né, para que dessa forma a gente tenha uma concentração, uma visualização melhor do conteúdo. Novamente, no texto do anúncio,
há o mesmo anúncio, né? No texto do anúncio, há a intenção clara de evidenciar o ensino como legado mais importante, passado pelo pai ao filho, na palavra ensinou. Né? Foram aplicadas mais técnicas de conceitos visuais, muito utilizadas em criação de anúncio verbos visuais. Assinale a alternativa que melhor define o uso. Então, a gente viu na nossa aula de desconstrução de grid, né, que seria aqui, ó, ajuste óptico e ruído visual. Né? Por que o ruído visual? Percebe-se que o ensino é muito maior. Né? E isso é um ajuste óptico instantâneo, né? Um ajuste óptico para desconstrução do grid. Quando a gente viu aqueles exemplos da palavra liquidificador, né, que existe a mulher segurando um liquidificador e saindo a palavra gigantesca, a gente viu alguns casos ali no material que fala disso aqui. Ok? Pois bem, vamos lá. Vou abrir aqui o desconstrução de grid para que vocês vejam, né? Então, nós temos aqui a desconstrução de grid, né, com os exemplos dos movimentos artísticos através do tempo. Aí nós vamos começar com as técnicas de desconstrução. Então, vamos lembrar lá do nosso exemplo, dos nossos exemplos, né? Olha lá. Alusão pictórica. Aí a questão da prova que a gente viu. Opa, deixa eu entrar aqui. Desconstrução linguística. Né? Temos aqui a questão da desconstrução linguística. Né? E o ajuste óptico espontâneo. Ok. Vamos retornar aqui. Tipografia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que dá um load da pasta? Aqui. Bom. Vamos compartilhar aqui. Pois bem. Então, falamos aqui, né,
o autor que utilizamos, falamos das principais medidas, das relações com os corpos, e nós chegamos aqui quando a gente fala no comportamento. Então, quando a gente viu lá no nosso anúncio, o nosso anúncio da prova, vamos retornar aqui. Olha lá, o anúncio aqui, mais uma vez, né? Olha lá. Na qual nós comentamos sobre o padrão retangular e o padrão ondulado, hastes ascendentes e descendentes. Então, nós utilizaríamos, então, um padrão de caixas altas e baixas, né? Comentamos ainda sobre a questão do comportamento da tipografia, sobre ritmo e proporção, né? Então, aqui, ó, use um único espaço entre as sentenças. Espacejamento terá 25% da letra da entrelinha, né? Contudo, nós vimos, né, para tipos mais pesados, pedem entrelinha maior, tal, tudo bem. Daí nós vimos aqui que nós trabalhamos com entrelinhas reduzidas, perfeito? Então, assim, está no material de tipografia. Ok. Então, vamos lá agora, vamos falar agora sobre todo o material. Aí, no categorias conceituais, que foi abordado nas nossas aulas, a gente fala dessas técnicas. Então, procurem todas as informações referentes às respostas foram dadas quando foi citado na própria questão a relação de onde estava apresentado esse conteúdo, tá? Então, eu sugiro a vocês que revejam o conteúdo, revejam os vídeos, tá? Para refazer essa prova, tá ok? O pessoal da segunda chamada, a qual o professor Eduardo fará a comunicação para mim de quem são as pessoas, né, que farão essa prova aí, tá bom? A princípio é isso, vamos verificar aqui o que é necessário, né? Se há necessidade de mais um conteúdo, mas as aulas estão todas gravadas, então fica tranquilo. Isso aqui é mais uma revisão da prova para que vocês possam trabalhar, tá bom? Pois bem, vamos lá. Bom, pessoal, por gentileza, verifiquem o conteúdo, ok? Verifiquem o material, tá lá. Então, a prova continua a mesma situação, é o mesmo tipo de conteúdo. Creio que vocês não terão dificuldades, tá bem? Lembrando que a prova ocorre hoje, quinta e sexta-feira, segunda chamada, ou seja, dia 1º e dia 2, né, para que vocês possam fazer essas provas. E é isso, né? Caso precisem, eu estou à disposição, tá bom? Até logo!